É isso aí, né, Peixão? Antes tarde do que nunca, todo mundo falando aí do novo técnico do Santos, do Kleber Xavier, que vem aí com o Matheus Bach, vem aí com o Fábio, que eu não sei falar o resto do nome dele, para treinar esse Santos, que estava sem técnico, estava aí com o César Sampaio, que não conseguiu, também aluno do Tite, né? Todos eles auxiliares do Tite, de longa data. No caso do Kleber Xavier, desde aí de 2001, né? São mais de 24, 23, 24 anos juntos, né? E agora o Santos, depois daquele bafafá danado da torcida organizada lá dentro do CT e coisa e tal, no final da noite anunciou aí a contratação do rapaz que nunca treinou nenhum time. A gente não sabe como ele é como técnico. A gente sabe que como auxiliar, ajudando o Tite, teve lá muitos títulos, né? Acho que o Tite teve um total de 16 títulos. O último título do Tite, né? E ele se enquadra nessa aí, o Kleber Xavier, foi em 2019 com a Copa América, né? E ele largou do Tite, não quero seguir carreira solo, o Tite tá lá com seus problemas pessoais lá, né? O Santos tentou, inclusive, contratar o cara, mas tá aí. Tá contratado, o Santos conseguiu entrar num acordo com o Pedro Caixinha, vai dividir ali a multa de... Uns falam que é 16, outros falam que é 18, outros falam que é 15. Vai dividir ali em parcelas suaves para o Santos pagar mensalmente. Mas a grande questão disso aí tudo, você que me acompanha aqui no canal, sabe muito bem que eu nunca fui muito fã do Tite, do futebol do Tite. Ele, como treinador, tem lá os seus títulos, né? Foi técnico de seleção brasileira e tudo mais, mas é um futebol que não me agrada. E olha, meus amigos, chegou a hora de nós santistas darmos adeus ao DNA ofensivo do Santos. É o momento de dar tchau. Lembra? É hora de dar tchau. Pois é. Adeus, DNA Santista. Aí você pode olhar e falar, tá, mas você está dizendo que o cara nunca foi técnico, como é que você já está rotulando? Olha, o professor dele, né, do Kleber Xavier, foi o Tite. O Tite, em diversas oportunidades, sempre citou que ele nunca quis ser ousado, nunca foi ousado, e os títulos que ele conquistou veio daquela escolona gaúcha que nós do Santos passamos de 2020 para cá a conhecer, né? A gente conheceu a escola gaúcha dentro desse Santos. E olha, não espere nada além disso. Antes de eu continuar, meu nome é Alexandre, eu sou o Velho Santista. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta, compartilha o vídeo, dá essa moral pra gente. E aí, meu amigo, diante dessa falta de convicção da diretoria do que é que ela quer, que tipo de técnico que ela quer, que ela queria, né? Que agora já tem um cara contratado. Vem aí a pressão da torcida, vem aí o Santos, o fato do Santos estar na zona de rebaixamento, vem aí o fato do Santos ter ido atrás de André Jardine, sombreado ali o Diniz, né? Thiago Mota, Ramon Dias, Odair Helma, que saiu. Odair Helma saiu matéria no GE, da Ana Canhedo. Dorival Júnior, Tite e o Sampaoli. Desses aí, o único que aceitou conversar com o Santos foi o Sampaoli, mas aí quando ele viu que era uma barca furada, ele, olha, é hora de eu também dar tchau. A questão do Ramon Dias, tem alguns que dizem que foi o Ramon Dias que não quis, outros dizem que foi o Marcelo Teixeira que não se empolgou muito, mas a grande verdade nessa história toda é que o Santos ficou sem opção, né? E contratou um cara para fazer experiência.
fazendo uma experiência de técnico num clube de nome como o Santos é. De nome. Diga-se de passagem, de nome. Diante de todas as dificuldades, de toda aquela coisa toda, olha, nós vamos ter saudades, já temos, né, saudades de José Carlos Pérez, o presidente mais incompetente que o Santos já teve, mas o cara que afundou, um dos caras que ajudou a afundar o clube, mas foi o cara que vai ficar marcado na história como o único, né, o último dos gerentes, diretores, presidentes do Santos que conseguiu trazer o DNA ofensivo do Santos. Obviamente estou falando Jorge Sampaoli, de 2019, aquele futebol bonito, vistoso. Ah, mas o Sampaoli não ganhou nada. Não ganhou nada, mas era divertido, era gostoso de assistir o jogo, era gostoso você ver ele golear os outros times, ele jogar para frente, mandar chutar a bola na direção do gol, fazer o goleiro adversário trabalhar. De 2020 para cá a gente nunca mais viu isso. Talvez com o Cuca na época da Libertadores, com exceção do último jogo. A gente teve um futebol até razoável, mas foi só. De lá para cá, só futebol defensivo, o tempo todo a gente tentando se defender. César Sampaio, o Pedro Caixinha foi mandado embora. Fábio Carille, o ano passado também tinha essa mesma filosofia. E agora a gente está aí trazendo uma nova cria deste futebol defensivo, desse futebol gaúcho, para dentro do Santos. E a gente vai ter que se acostumar a ver um futebol horrível, um futebol feio, futebol de resultado, que vai dar sono. Vai ter jogo que vai ser 0-0, vai ter jogo que vai ser 1-1, vai ter jogo que nós vamos ganhar de 1-0, talvez 2-1. Se o adversário for muito fraquinho, 2-0. Mas é o que a gente vai ter daqui para frente. Infelizmente. Eu já tinha feito um vídeo dias atrás, falando da falta de convicção da diretoria do Santos. E ela, com essa contratação, mostrou, de fato, que não tem convicção de nada. Não tem convicção de nada. Saíram algumas matérias falando aí sobre a contratação do Vanderlei Luxemburgo, mas ficou só naquilo ali. Talvez especulação, algum cara lá de dentro do Santos que é simpático ao Vanderlei Luxemburgo, de repente divulgou isso aí na mídia, para medir a febre dos torcedores, né? E, de repente, de supetão, vem aí o Kleber Xavier, que não dá para dizer se ele é competente ou não, né? Não dá para dizer se o trabalho dele vai ser bom ou não, não dá para taxar nada, né? Mas que a gente não espere, você que é um saudosista como eu, que gosta daquele futebol bonito, daquele futebol de goleadas, daquele futebol, sabe, ofensivo, de bola na rede, vai ter que se convencer e se conformar com mais um ano de futebol fraco, ruim, de dar sono. Torcer para que as vitórias venham. Porque agora nós vamos viver de vitórias, né? A gente precisa ganhar, mas o futebol, ele vai perder muito. O futebol do Santos vai perder muito. Ele pode ser um excelente profissional, ele pode ser um cara amigo do Neymar, né? Todos esses aí são da seleção brasileira que estavam junto com o Tite, era tudo da época do Neymar. Eles podem ser caras assim muito bacanas, podem ser caras de repente de grupo, pode de repente convencer essa equipe do Santos a jogar da maneira como eles querem.
mas nós torcedores não veremos mais espetáculos, a gente não vai conseguir ver um futebol vistoso como a gente viu lá atrás pela última vez em 2019. Não veremos mais aquilo. O que nós veremos agora é um futebol de resultado, futebol de onde a intenção é defender e quem sabe fazer um gol. Já estava sendo assim, então nada vai mudar. Confesso para você que estou decepcionado, talvez, não sei se essa é a palavra, mas não tenho empolgação nenhuma com a vinda desse rapaz. De repente pode ser que ele dê muito certo, pode ser que as vitórias venham, de repente pode ser que o Santos seja até campeão em 2025. Mas vai ser um campeão sem brilho, um campeão sem ser o Santos, assim como os times que foram campeões com o Tite foram sem brilho. Corinthians de 2012 foi campeão da Libertadores, campeão do mundo, sem brilho. Ninguém lembra, só os corintianos lembram daquele título. Né? Futebol feio, futebol fraco. Os outros títulos que ele foi campeão, talvez ele lembre. Tenha lá na sua estante, lá, bonito, um negócio, mas nada empolgante. E nós, eu pelo menos, sendo torcedor, fico extremamente chateado de saber que a diretoria fez aquilo que eu tinha dito em vídeos atrás. Ia se desesperar e contratar o primeiro que aparecesse na frente. Foi o que aconteceu. Não tenho nada a dizer se vai dar certo ou não. Eu, como torcedor, espero que dê certo. Mas não me empolgo nem um pouco com a presença dessa comissão técnica dentro do Santos e essa diretoria que diz que veio para um momento de reconstrução, mas tem nada de reconstrução. Tem só mais do mesmo. Continuou a linha do Rueda. Eu só espero que a gente não vá para a Série B. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta e compartilha. Até mais.